bem-vindos a mais um podcast, Primo Zé Cast. Hoje teremos a presença de um engenheiro civil. Nós iremos falar sobre obras, construção, dificuldades numa obra, materiais utilizados numa obra, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo e aí daqui a pouquinho eu vou estar apresentando o Eric. Iremos falar com o Eric, isso mesmo. Então, antes de apresentar o nosso convidado, vou dar aqui uns recadinhos, meus agradecimentos. Não se esqueça de se inscrever no canal, Primo Zé Cast, dê seu like, se inscreva aí, faça os seus comentários, deixa aí um comentário, que é importante para que a gente saiba como que está sendo o podcast para vocês, tá bom? Eu quero agradecer aqui, deixar o meu agradecimento ao pessoal da Bela Tintas, ao pessoal da Alban Soluções, ao pessoal da Cristal Eventos, da ACEAG, pelo evento do Workshop de Pintura Residencial. Um evento maravilhoso, muito legal, que o pessoal tiver a oportunidade de estar conhecendo um pouquinho desse setor, né, esse setor da obra, um pouquinho sobre pintura, como executar uma pintura, que tipo de material é utilizado numa pintura, quais são as noções. Então, assim, muito obrigado por toda a parceria, pelos patrocinadores, pelos apoiadores desse evento realizado em Guarulhos, na ACEAG, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. Mando um grande abraço a todos e vamos aqui conversar com o nosso amigo Eric. Bom dia, Eric, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que as pessoas estarão assistindo esse podcast, né? Seja muito bem-vindo a esse podcast. Nosso assunto aqui vamos conversar um pouquinho. Bom, vamos lá. Legal. Se apresente, né? Você é o Eric? Isso aí. Primeiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que nem você disse. É isso aí. Me chamo Eric, né? Eu sou engenheiro civil, né? Tenho 35 anos, sou casado, tenho um filhinho de 8 anos. Olha, que legal. Primeira vez que participo de um podcast, né? Não. Mas tranquilo, é um bate-papo, né? É um bate-papo, isso bacana. mesmo. É uma troca de experiência, né? É uma né? troca de experiência, exatamente. Que é uma coisa importante, né? Que eu acho que um tema que a gente vai acabar abordando, que é o empreendedorismo, né? É muito importante essa troca de experiência sempre. Bom, antes da gente falar um pouco mais a fundo, vamos falar um pouquinho da tua história, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre o Eric, quem é o Eric, como que ele chegou a ser engenheiro. Então, assim, como que começou? Né? Você, antes de ser engenheiro, você me comentou que você trabalhava com vendas, né? Me fala um pouquinho, antes dessa sua transição de trabalhar num setor e foi para engenharia. Como tudo começou? Bom, foi assim, eu sempre trabalhei com vendas, né? Eu sempre trabalhei na área comercial e eu gosto muito, né? Eu sou bem comunicativo, gosto de falar e me dei bem nessa área, né? A partir do momento que eu entrei, né, bem novo, eu sempre fui galgando, né, espaço nessa área. E num determinado momento, eu cheguei numa empresa de softwares de engenharia. A gente vendia soluções para engenheiros e arquitetos. Tá. Né? Softwares que ajudavam nas demandas de projetos. Tá. O software, ele é basicamente assim... Me explica um pouquinho, que tipo de software é? Porque assim, por exemplo, um engenheiro que estiver assistindo esse podcast, ele tipo assim, mas peraí, eu posso utilizar esse software. Que tipo de software você utilizava? Então, a gente comercializava, né, softwares para ajuda desde desenho, né, que nem a gente conhece aí, que tem os CADs, né, são desenhos, e softwares de cálculo estrutural, né, para ajudar os engenheiros a fazer os cálculos estruturais. Desde a fase também para os arquitetos, da fase de projeto para a fase de cálculo estrutural, passando pelas disciplinas de elétrica, de hidráulica e até de orçamento de obras também. Então, dava a solução completa, né, para quem trabalhava nessa área de projetos. Na área de projetos. Isso, que é engenharia e arquitetura para projetos. O projeto ele é complexo. Porque assim, você fazer um projeto de uma edificação requer um conhecimento aí bem aprofundado no sentido assim, você tem que avaliar uma série de situações
numa edificação, que você falou, hidráulica, elétrica, análise de estrutural. Exato, as fundações, né, que é o que vai garantir a estabilidade global da estrutura e a segurança, né, para que aquela estrutura ela fique ali por muito tempo e não dê nenhum problema, tanto para as edificações vizinhas e para ela mesma, para quem for utilizar, dependendo da utilização da estrutura. Me né? tira uma grande dúvida que você falou em relação à parte estrutural. Eu percebo assim, em algumas situações, em muitos prédios, principalmente, condomínios, tem muitos locais que às vezes possuem aquelas rachaduras. Certo. Possui as rachaduras. Então, muitas rachaduras elas são provenientes de estrutura. Exato. Ela é estrutural. Isso. Então, assim, quando essas rachaduras, muitas vezes ela é ocasionada por uma situação de movimentação do solo. Isso, tem causas que sim e tem causas que não, depende muito. Mas geralmente sim. Por quê? Às vezes as estruturas das edificações elas são construídas com uma fundação que não é própria para suportar a movimentação daquela estrutura. E com o passar do tempo vai tendo essa movimentação e aí a própria estrutura também não foi dimensionada, projetada para essa movimentação, para aquela carga de utilização, e onde começam a acontecer as trincas, fissuras, e aí tem uma série de coisas que tem que ser feita, que ficam às vezes bem mais caro do que você gastar numa fundação na concepção daquela estrutura. Depois vem as manutenções, os reparos, que é constante. Aí, reforço estrutural, às vezes, você tem que fazer algum reforço na fundação. Né? Às vezes você tem que fazer reforço nos elementos estruturais para cima da fundação, né? E aí vai. E às vezes pode interferir nos vizinhos também, né? Nas edificações vizinhas. Porque tem aquele que a gente chama de recalque do solo. E isso vai passando para as estruturas do lado. Então, se você tem ali aquela vizinhança, vai acontecendo também, às vezes, no vizinho, aquela mesma patologia. Entendi. Tá. Bom, diante dessas situações aí, você está trabalhando com software, né? E aí decidiu ser engenheiro. Como que surgiu a ideia? Foi por conta disso, por conversar, né? Porque meu público era esse. Eu era vendedor, eu sempre gostei muito de arquitetura, né? Eu gosto dessa parte de design, de interiores, visual. Isso me atrai bastante. Só que eu nunca tinha pensado propriamente dita na engenharia, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com software, que aí você, para vender algo, você tem que entender sobre o assunto. Exatamente. E aí você começa a entender um pouquinho. E isso me encantou. Né? Essa parte estrutural, essa parte de você viabilizar um projeto. Né? Porque quem faz a concepção é o arquiteto. Né? E aí, quem faz aquilo dar certo é o engenheiro. Entendi. Entendeu? E aí isso me encantou, me deixou com uma vontade. E você resolveu fazer engenharia. Exatamente. Aí eu comecei a cursar engenharia, já até meio tarde, assim, para os padrões. Apesar que hoje em dia não tem mais padrão, né, de idade para muita coisa. Exatamente. Mas, né, já era um pouco mais velho, né, quando eu comecei a cursar engenharia. Então, foi assim, eu trabalhava nessa empresa e aí eu comecei, assim, a cursar e falar mais ainda a língua dos clientes, né? E eu comecei a melhorar ainda mais a minha técnica de venda. Sempre, porque você começou a ter mais conhecimento contato Exatamente. com o pessoal acadêmico, isso te facilita bastante. Bastante. E aí você me comentou também que você reencontrou um amigo na faculdade, foi isso? É verdade. Foi porque eu entrei no curso de engenharia civil e na primeira semana, né, bastante pessoas, as salas todas lotadas, né? Eu cursei na Unip, na Universidade Paulista, uma ótima instituição, aliás, que me deu uma base assim muito sólida e até hoje eu me mantenho próximo da academia, né? Com alguns professores, inclusive mantém contato com os professores. Inclusive, bacana. Os primeiros serviços eu até fiz uma parceria com alguns professores para ajudar ou então para ter participação no serviço. Bacana, legal. Né? Depois mais para frente a gente vai entrar nesse assunto, mas aí logo no começo eu encontrei um amigo, né? Que a gente estudou desde o ensino fundamental, porque a gente morava na mesma rua. E aí eu encontrei ele no fundo ali da sala, no corredor, aliás. Falei, peraí, é o Diogo? E aí eu falei, Aí a gente se encontrou ali e falei, cara, o que você está fazendo aqui? Está fazendo faculdade? Qual curso? Tô aqui em engenharia civil. Olha, Era na sala do lado.
Anos sem ver o amigo, de Sem. repente encontra na faculdade. Na faculdade. Aí que a gente- retomou a amizade ali. teve esse contato, né? Esse contato muito próximo nos primeiros anos, assim, né, de fundamental até o ensino médio, e depois aquela coisa, né? Cada um vai para um canto, por mais que a gente morava na mesma região, você não vê muitas pessoas, né? É verdade. Trabalhando e tal. E aí eu tava sem ver ele, eu acho, uns 6 anos. Entendi. Uns 5 anos, assim, e aí depois que eu fui. Aí que eu encontrei ele, foi uma surpresa. Nossa, que legal, muito bom, né? Foi bom. Reencontrar um amigo dentro da faculdade, né? Foi Da mesma legal. sala. Na mesma sala. mesma Na sala. sala do lado, que na verdade, depois de alguns semestres, juntam as Junta, né? Porque salas. junta, né? E aí foi até o final, inclusive, no TCC. A gente, na verdade, a nossa história tá até hoje aí juntos, né? Que hoje a gente Construir acabou... uma história juntos. Tá. Viramos sócios, E né? aí, no meio do caminho, você... Em que momento que você decidiu empreender, resolveu ali empreender? Em que momento que aconteceu isso? Quando você entrou na faculdade, você estava trabalhando com software. Isso, era CLT, né? Comercial, CLT. normal, né? Então tinha uma rotina como todo mundo, né? Você tem que ter um horário para chegar no trabalho, um horário para sair, você tem uma função a cumprir, uma meta para bater, normal, área comercial. Eu já estava bem acostumado e bem habituado. E aí surge a necessidade de você entrar no ramo de fato. Por mais que eu estava trabalhando com engenharia, eu não estava no ramo em si, né? Eu estava numa área comercial. E aí tem um estágio. Você precisa cumprir horas de estágios, né? Para você completar e você se formar. O estágio, ele é operacional ou ele é comercial? Então, o estágio ele é operacional. Ele é operacional. Ele é operacional. Ou seja, você vai estagiar numa obra. Exatamente. Correto? Numa obra, não necessariamente numa obra, porque Tá. você pode atuar em outras áreas da engenharia, áreas dentro né? da engenharia. Isso, pode ser uma engenharia mais, né? Você vai para a área de projetos mesmo, você pode atuar em outras áreas, né? E aí você tem que cumprir o estágio. O legal é que se a pessoa tem a possibilidade, você passear por todas as áreas para que você Ter um possa conhecimento. decidir, né? Depois falar, nossa, é aqui que eu quero realmente me especializar, entrar, entendi. né? Mas aí também, mais ou menos na época, tinha muita coisa acontecendo no cenário nacional, tinha a Lava Jato, tava muito complicado. Então, assim, era bem escasso os estágios. E eu me via, assim, já num período do curso, que eu precisava estagiar. Não só eu, tá? Isso foi uma dor também de todos os meus amigos ali da sala, tá? E eu tive que decidir, né? Eu arrumei uma oportunidade, vi uma vaga, fui até a empresa, bati muito lá na porta, né? Que é uma área que eu tinha muita vontade, que era de entrar na área de estruturas metálicas. E eu consegui entrar numa empresa, né? Tá. Eu fui lá e consegui passar o processo seletivo, né? Me candidatei. E aí eu conseguiu tive que entrar, conseguiu a vaga de a estágio. vaga de estagiário. Uhum. E aí dentro da vaga de estagiário, você se deparou com uma série de situações ali. Foi bem curioso, Jota, porque, como eu te disse, né, eu comecei o curso, eu já era um pouco mais velho. Então, nessa fase do curso, eu já estava com mais idade, né? Eu estava ali nessa época, mais ou menos, era em 2019, que eu entrei em 2016, mais ou menos. Em 2019 eu acabei o curso. Então, 2016, eu estava ali já, né, com uma idade mais avançada ali, né, mais ou menos uns 27 anos, 26 anos, para a área de estágio, né, para você estar estagiando já é um pouco mais avançado. Entendi. Os meus pares tinham 18 anos, 19 anos. O pessoal mais novo. Bem novo, né? E foi um desafio, né? Até mesmo porque eu já era casado, já tinha um filho, né? Então, meu filho era bem novinho, né? Mas eu já tinha toda uma responsabilidade. Você se depara com algumas dificuldades, que você está fazendo um curso universitário, você já tem uma família. Exato. E aí você se depara com uma questão que acho que a maioria, que é a questão financeira. Que assim, até para você decidir por um estágio, às vezes fica mais difícil. Muito bem colocado, Jota. Foi bem desafiador mesmo. Eu tive que dar um jeito ali. É lógico, com o apoio da minha esposa, né? E foi bem Ela foi desafiador. bem parceira aí nesse momento. Muito parceira, até hoje né? E assim, foi bem desafiador. E a gente conseguiu dar dessa segurada nas coisas, me preparei, porque na área comercial ela remunera muito bem, né? Entendi.
Então você deu para dar essa preparada, mas foi uma aposta. Não deixa de ser uma aposta. Você tem um fôlego ali. Exato. E depois você falou, eu tenho uma reserva até tal momento. Tem que acontecer até tal momento. E depois não sei o que vai ser. E até porque, então assim, você fez o estágio, dentro do estágio você decidiu empreender? Não, ainda não foi dentro do estágio. Isso. Não, no estágio, aí você começa a ter, assim, você respira a empresa, né? Certo. Você entende todas as demandas, você está ali para aprender. Só que como eu já vinha com uma bagagem de outros empregos, de outras empresas, uma bagagem mais, né? Já era um pouco mais velho, então isso acaba refletindo também positivamente. Sim. Né? Porque é uma empresa assim até grande, né? Só que ao mesmo tempo era enxuta. Então eu tinha contato com o diretor, né? Assim, sempre. Trabalhava direto com ele. E aí eu fui subindo de cargo. Fui efetivado, fui pegando mais responsabilidade. E aí deu certo, né? Tá. Comecei a fazer as coisas com ele e tal, a executar outros tipos de serviço dentro da empresa. E aí, quando eu comecei a perceber como que a empresa funcionava como um todo. E aquilo me deixou mais... fiquei com mais vontade de entender essa parte, como que a empresa se sustentava trabalhando com engenharia, trabalhando com construção de estruturas metálicas, porque todo o processo de engenharia, né? Você tem o processo de empresa, de administração, vender a obra, fazer a obra acontecer, entregar e depois dar garantia dessa obra. E aí aquilo, eu passava por todas essas áreas, né? Certo. Eu acabei passando por todas essas áreas. E aí isso me deu essa vontade ainda mais de empreender. E eu percebi que era possível, né? Aí você sentiu essa vontade, essa necessidade de empreender. Sim. Mas você fez como todo mundo, você se preparou? Porque tem pessoas que se preparam, vão lá, vai fazer um curso de empreendedorismo, vai fazer um curso para tentar entender um pouquinho melhor antes de empreender algo, né? A maioria acaba, não, já conheço, já trabalhei no setor, já trabalho no setor, já tenho noção de como que é, Sim. mas não tenho noção de gestão muitas vezes. Exato. E aí, aonde pega. E é aí que a gente se depara que a gente não tem muito conhecimento, né? Porque a parte prática, né? Você pode empreender de várias maneiras, né? Em todos os setores você pode empreender. Trazendo aqui para o meu mundo de engenharia, eu trabalhava em estruturas metálicas, né? Mas o que eu tinha vontade de empreender era em construir. Em construir. Na né? parte de... construção mesmo, de levantar reforma, uma edificação. Levantar do zero. Exato. E aí, eu tinha um conhecimento, né? Porque na empresa eu acabei aprendendo muita coisa e na faculdade você aprende muita coisa também. E como eu tinha bastante amigos que estavam trabalhando em algumas áreas distintas, a gente trocava muita informação. Então você conhece muita coisa, você aprende muita coisa. E eu me senti preparado para começar, né? E aí aconteceu que a empresa também teve uma leve queda de obras, né? Então ficou um pouquinho mais parado. E aí nisso eu falei, bom, peraí, eu tô satisfeito, mas assim, eu não tô totalmente satisfeito, né? Tá. Aí foi quando eu falei, não, eu acho que é a hora de começar. Mas não pensei, assim, em me preparar como empreendedor. Foi bem na prática mesmo. Na prática eu sei que eu estava preparado, vou né? lá, vou procurar um contador, vou abrir um CNPJ e vou começar a trabalhar. Pois é. E aí, esse meu amigo, né, Diogo, que fez a faculdade comigo também, a gente fez o TCC junto, e ele também estava trabalhando numa empresa uma grande construtora, né, que até hoje está aí, e também estava numa fase que, né, estava querendo algo diferente, por também não estar de acordo com algumas rotinas da empresa e tal. E a gente conversando sempre e tal, falei, cara, você tem essa vontade? Ele também tinha essa mesma vontade. Falei, acho que vamos juntar aí a fome e a vontade de comer, né? E vamos empreender, vamos abrir uma empresa aí de construção e reforma. Ele topou na hora e aí a gente fez exatamente isso. Chamou um contador. Empresa, resolveu abrir empresa. No começo, eu vou falar para você, viu, Jota, que a gente até ficou na informalidade alguns meses. Tá? Sim, é normal. É normal, acho que até é comum. Para você dar esse start, você fica com aquela insegurança de que vai dar certo ou não. Então você arrisca um pouco sem se arriscar tanto. Antes de você efetivamente abrir um CNPJ, você começa a executar alguns trabalhos antes disso. Legal. Mas aí você se depara também
com a questão assim, abrir um CNPJ, às vezes trabalho home office, né, que hoje é muito comum, home office, ou acabo alugando o espaço para montar um escritório, para poder receber um cliente, mas você se depara com a famosa mão de obra. Exato. E aí você pega uma obra e cadê o povo da mão de obra? Você precisa desse, que é o pedreiro, o ajudante, a pessoa que faz a manutenção. É uma série de situações, né? O eletricista, né? O encanador e aí por diante. Tá? Como que surgiu essa situação de começar a enxergar esse público, tipo assim, e as dificuldades de você ter a questão da contratação, ou você não teve essa dificuldade? Tive. Tenho até hoje, na verdade, até hoje, né, Jota? É o que está pegando aí no nosso setor, né? Como o pessoal costuma dizer. Então, quando a gente idealizou a Solupron, né? A Solupron Soluções e Engenharias, né? A gente quer trabalhar com construção e reforma. Então, a Solupron é a sua empresa. É a minha empresa. Eu vi lá, solução de problemas. Exatamente. Porque você gosta de problema. A gente tem que gostar, né? É o que a gente estava até comentando, né, Jota? São coisas que acontecem que a gente até não acredita que possa acontecer e a gente tem que dar solução. Tem que dar a solução. E muitas vezes a gente já procurado com problema. Exatamente. Né? Então, eu via isso na minha rotina quando eu trabalhava, né? Para uma empresa, prestava serviço, o meu sócio também, e a gente falou, pô, cara, o que a gente faz? A gente parece estar solucionando o problema o tempo todo. Exatamente. E a gente trouxe isso para a empresa, né? A gente achou legal brincar com esse lance aí, a gente idealizou desse jeito. E desde o começo, a gente, por ele trabalhar numa empresa, eu também ter trabalhado, a gente tinha muito contato com mão de obra, com o pessoal que está prestando serviço para essas grandes empresas que a gente era contratado. Só que quando você começa a, de fato, chamar o cara para trabalhar, ir atrás da mão de obra, aí você se depara com essa dificuldade. E desde o começo que a gente tem a Solupron, já há 5 anos, né? Que foi logo quando eu me formei que a gente decidiu montar a Solupron, a gente desde o começo teve dificuldade em contratar mão de obra. Mão de obra. Sim, é difícil para você achar. Quando você acha, geralmente é uma mão de obra que, se é qualificada, se é bacana, ela tá com uma alta demanda, não tem tempo para te atender. A agenda do cara tá cheia. Tá cheia, ele não tem espaço, então fica difícil. Fica. E às vezes você realmente não acha. Acho que assim, o pessoal mais novo, o pessoal mais jovem, acho que não quer entrar nessa área. Pois é. Por uma série de motivos. O pessoal que é mais velho, que já tem mais idade, que já tem mais experiência, está sobrecarregado porque não está conseguindo atender a demanda do mercado. É verdade. Né? Então, o pessoal que já tem um pouco mais de idade está sobrecarregado, por isso que você falou, eu ligo pro cara, o cara não tem já tem como atender, a agenda dele, vou estar disponível daqui 2 meses. Exatamente. Às vezes está viajando, está em outro estado, está em outro município prestando algum serviço ali que já vai ficar 2, 3 meses, sabe? Então você fala, caramba, você tem alguém para indicar? Aí ele vai indicar um amigo. Aí muitas vezes ele não tem. Fala, olha, eu tinha fulano, mas não está mais trabalhando. Ou então não tem mais. O que eu conheço está trabalhando em outro lugar. E aí você fica numa e aí você busca. também se depara com uma série de situações. Acho que a maioria das pessoas também se depara com um monte de situações que a mão de obra, esse tipo de mão de obra que é assim, a pessoa, você marca com a pessoa, marca o serviço, o cara pisa na bola, o cara fura, o cara não aparece, não dá satisfação, né? Então, assim, fica difícil. Muita gente se depara com isso. Não só quem é a empresa, mas também a pessoa física que vai contratar direto a pessoa. Vai contratar, por exemplo, um pintor, o pintor não aparece. Pois é. Chamei o pintor aqui, fechei o orçamento com ele, cadê o cara? Sumiu, não aparece. Falei com o eletricista, cadê o cara? Não aparece. Sumiu, e assim por diante. Ou se aparece depois de vários dias. Né? E aí você fica vendido, porque muitas vezes você não tem outro que possa te atender e você tem que fazer com aquele que está te causando esse problema. Realmente. Malemar, mesmo com essas situações, esse cara vai lá e termina aquele serviço. É verdade. E aí você tem que ceder. Então, para a gente, como empresa, como a gente é contratado, então o cliente chega na gente, ele não quer ter esse tipo de problema. Ele já contrata a Solupron por quê? Ele não quer ter esse tipo de dor de cabeça. Ele não quer ter esse tipo de problema. Então, ainda é mais desafiador para a gente ter que garantir isso.
Que se eu não tiver, por exemplo, um pintor aquele dia, eu tenho que ter outro. Tem que ter outro. Você tem que ter uma rede de contatos Muito para você grande. poder suprir e tampar esses buracos que podem acontecer. Exato. Se eu abrir aqui um espaçozinho para o pessoal aproveitar isso daí. Tá. Pô, gente, você que trabalha aqui, ou você que já contratou profissionais, coloque aí no comentário aí, diz aí quais os problemas que você já teve, quais os tipos de problemas que você já teve com profissional, com ajudante, conta aí. Fala aí pra gente aí quais os problemas que você já teve. Ah, chamei o pintor não apareceu. Fala um pouquinho pra gente aí, pra gente descobrir quais os problemas que você já passou, tá bom? Diz aí pra gente. Atraso de obra, Atraso, né? Nossa, é demais, né? A gente escuta obra, de tudo. A obra falou que ia ficar tanto X, né, de valor, agora já tá X vezes 2. É assim. Muito problema. O cara começa a obra, no meio do caminho ele já fala, então, vamos lá, por esse valor aqui não dá não, porque não sei o quê, não sei o que lá, e começa. Então, mas isso não estava no orçamento. É em cima disso que a gente trabalha, entendeu, Jota? É exatamente esse tipo de problema que a gente tenta mitigar. Porque é a maior dor de quem quer fazer. É um desgaste. É um desgaste do cliente. Ele vê a obra muitas vezes como é um sonho que o cara está realizando. É verdade. Que a pessoa está realizando ali. Às vezes, aquela obra vai ser a obra da vida dele. Não é? Às vezes a gente tem investidores que fazem obras assim 2, 3 por ano. O cara tem um monte de imóvel, mas e aquele que comprou aquele imóvel, que está fazendo aquela reforma com muito custo? Aquilo vira um transtorno na vida da pessoa que Sim. é complicado. Então, é isso que a gente tenta exatamente extinguir. Não, são várias situações. O cara, por exemplo, ele tem um valor que ele estima aquele valor para fazer uma reforma. Certo. E aí, aquele valor, ele começa a obra dele e aí ele percebe que aquele valor que ele tinha, ele não vai dar. Porque Exato. é material, a mão de obra. E aí ele fala, nossa, começa a entrar em desespero. Porque aí vai ser obrigado a fazer um empréstimo para poder complementar, para conseguir comprar, às vezes, material, porque ele não dimensionou a quantidade do material. E aí vai ter que comprar mais material, porque muitas vezes o pedreiro, quando ele contrata direto, o pedreiro que ele dá uma estimativa, às vezes, baixa. Para pegar o serviço, muitas vezes. Ou dá uma estimativa para ele sobra muito material também. É muito alto. É um chute, né? É um chute, ele dá um chute. Pois é. E a gente traz todas as rotinas. Por que as grandes construtoras fazem? Tem um orçamento executivo que você faz da obra. Tá. Só que tem um processo a ser seguido. Que aí também é muito... O cliente você tem que, muitas vezes, ensinar isso para o cliente. Por quê? Para você fazer uma obra, você tem que projetar. Então, você tem que começar idealizando o que você quer. Você tem uma ideia, você passa isso para um papel, faz um briefing que a gente fala, isso se torna um projeto. Esse projeto de layout, que é o arquiteto geralmente que faz, isso se torna um projeto executivo. E em cima disso, você tem a estrutura, que se você é algo que você vai levantar, que você vai ter que ampliar, você tem que fazer um projeto estrutural. Né? Ou se é só reforma, você tem que fazer um elétrico, um hidráulico, para você saber o que você vai ter que alterar. E em cima disso, você tem um orçamento assertivo. E aí a gente faz um orçamento assertivo e não tem como fugir. Não vou falar que é 100%, porque nunca chega a ser 100%. Mas você sabe exatamente de onde você está saindo para onde você vai chegar. Tanto em tempo quanto em valor. Então é o que a gente fala, o físico-financeiro, né? Um cronograma. Você se depara com situações, a gente conversando aqui, veio uma ideia aqui, Legal. Vem umas ideias, né? Mas isso que é bacana da gente trocar esse papo, aqui, né? Peraí, uma ideia não, as dúvidas que não podem surgir. Tá. Você se depara com situações assim, numa obra, numa reforma, você é o engenheiro da obra, você é o responsável da obra. Aí tem lá o pedreiro, que muitas vezes ele não estudou, não fez, né, não cursou uma faculdade, né? O cara conhece muito bem de obra, mas ele não tem a parte da especialização, não tem a parte técnica que o engenheiro tem. E muitas vezes ele critica o engenheiro. Sim. Ele acha que o engenheiro não sabe nada. Eu falei, esse cara não sabe nada. Só sabe fazer, né, vem aqui atrapalhar a gente. Só passear. Vem passear na obra. Coloca o capacete e vem passear na obra. Exatamente. Você já se deparou com algumas situações assim de Sim, ter que discutir com algum
Não chegar a colaborador? discutir, né? Mas a gente se depara, sempre a gente é desafiado, né? Eu acho que agora, depois com o tempo, você pega o jeito das coisas, então você já chega com outra postura, né? Mas no começo, isso você aprende, sabe, muito no estágio. Entendi. Você aprende a lidar com isso, porque você a todo momento é desafiado. Porque você chega ali sem conhecimento nenhum, e realmente você chega sem conhecimento assim, só teórico da faculdade, que muitas vezes não é nem perto do prático. Sim. Tem que ter o conhecimento prático. Então você já tem que chegar com uma postura e falar, cara, tô aqui aprendendo, ajudando. Se você tem que ficar do lado de um pedreiro, do lado de um armador, do lado de um pintor, do lado de um carpinteiro. Porque você imagina. Que você vai aprender muita coisa. Você tá ali com um coisa. cara que o cara tá 15, 20 anos, 30 Exato. anos mexendo com aquilo. Ele Fazendo conhece. aquilo. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele... Ele, às vezes, só de olhar, nem um projeto ele vê, ele já sabe mais ou menos. Ele tem uma ideia ali, você falou onde que vai ser, ele já sabe tudo. Você fala, nossa, ele olha o projeto só exatamente. Tá feito já na cabeça dele. Ali, ele tem uma... É impressionante. Ele tem uma expertise da obra. Pois é. E esses profissionais, assim, você ficando do lado deles, você aprende demais. Aprende muito. Aprende muito. Então, você acaba chegando, quando a gente vai, né? Você já chega com uma outra bagagem e aí a própria empresa vai te dando mais bagagem. Então, você já chega, você já sabe, tem que ter uma comunicação adequada. Né? Eu acho que em todo o setor tem uma comunicação adequada. Né? Sim, sim. Eu acho que o cara que trabalha no comércio, que trabalha no setor de serviços, ele sabe como se comunicar com o público dele. A gente tem que ter essa gestão de pessoas. Isso eu acho que é fundamental no nosso ramo. Entendi. Porque você trabalhar com um cara que está ali 30 anos trabalhando naquilo, sabe exatamente o que está fazendo, e às vezes ele está fazendo algo errado, você tem que saber como falar. Mas eu acho que hoje em dia, atualmente, nos dias atuais, certo. Eu acho que está melhorando em algumas situações, Uhum. que é os fabricantes estão dando treinamentos para os profissionais. É verdade. Isso está ajudando demais o setor. Então, assim, eu vejo muitas empresas, muitos fabricantes dando treinamento. Então, eles estão chamando, junto com seus colaboradores, com o pessoal que vende a sua marca, né? Vende os seus produtos. Então, você percebe que assim, eles dão um treinamento de como utilizar o produto deles. Exato. Então, isso ajuda bom. Demais. Ajuda sim, porque ele já vai chegar na obra, ele já sabe exatamente o que ele pode fazer. Se ele identifica uma situação que não está adequada com a qualidade que ele vai entregar, ele já fala, tem que ser feito de outra maneira. Se às vezes antecede um trabalho, né? Às vezes um outro profissional teve que passar antes, preparar alguma coisa para que ele aplique tal revestimento ou tal situação, ele já identifica, ele já pede o reparo disso e não vai levando essa situação para frente, que pode ocasionar no final da obra. Você tem ali, às vezes, uma rachadura, às vezes você tem um revestimento mal colocado, ou então algum tipo de textura mal aplicada. E conhecimento de mercado, acho que para esse profissional é fundamental. Exato, tem que estar antenado no que está... antenado no que está acontecendo. Exato. Produtos, quais são os produtos novos que estão sendo... Que está chegando, os lançamentos. Verdade. É muito lançamento, né, Jota? Recentemente, tivemos aqui também a participação da Emiliana. Grande abraço, Emiliana. Adorei a sua participação no podcast. A Emiliana, ela é da Atlas, né? O pessoal a Atlas fabrica muita coisa. Certo. Então, assim, você percebe que muitas situações, assim, o profissional ele precisa ter essa noção de qual material que ele vai usar. E, por exemplo, no caso aí da Atlas, ela tem uma lixadeira. Certo. Então, a lixadeira está fazendo o quê? Ela está facilitando o prazo da obra. Sim. Então, assim, o cara entra com uma lixadeira de por exemplo, a Zero Pro. Certo. A Zero Pó, né? Que o pessoal chama bastante, né? Que não tem pó, né? Você usa... Então, é um equipamento que você utiliza e acaba facilitando a sua vida na obra, no dia a dia da obra. Com certeza. A obra, o prazo que você teria sem um equipamento desse demanda mais tempo, e com um equipamento desse você consegue reduzir a sua obra em menos tempo, todo mundo fica satisfeito. Legal. O cliente fica satisfeito que você entregou a obra dentro do prazo ou até antes do prazo. Olha aí. E o profissional, às vezes, não tem o conhecimento dessa ferramenta. Não tem o conhecimento, ele não chegou porque ele não está antenado, Exato. não está participando. Aí, né? Eventos, feiras,
tem que estar antenado. Exatamente, né? isso mesmo. Aí também muitas vezes YouTube, vê o Primo Zecast, não é verdade? O cara porque já assim, tem uma informação. Tem uma informação chegando, tem algo novo aí que está surgindo no mercado. De repente tem. Não, eu trouxe aqui hoje também, pra você ver, a gente está falando de produto. Certo. Né? E aí, pô, a empresa lança um produto e aí a pessoa não sabe que existe esse produto. Então, o que acontece? O profissional que está ali no dia a dia da obra, quando ele tem esse conhecimento do produto, ele vai, além de facilitar a vida dele, ele vai chegar a passar essa informação para o cliente dele. Com certeza. Olha, tem esse produto aqui, que é um produto que eu já usei, é um produto, ou tem um produto novo, que está novo no mercado, um produto bom, vai te facilitar a vida. A gente então, ganha assim, aqui, né? Faz vou isso. aproveitar esse gancho aí. Legal. A gente falou de fabricação, não sei, de fabricantes. Melhorias. A Betec é uma linha que é vendida nas lojas da Bela Tintas. São praticamente quase 100 lojas aí para o público, né? Você que está pensando em dar uma repaginada na casa, no seu imóvel, no seu local de trabalho, está pensando aí pintar seu imóvel, está chegando no final de ano, né? Quer pintar seu imóvel, contrate um profissional, busque por um profissional para estar te atendendo, peça dicas, né, de produto, material, né, cores, né, as cores, as tendências, né? Então, assim, o profissional também fica por dentro das Com cores certeza. que estão... Cores são Então, ele muito participa importante. de um treinamento, então ele está por dentro do que está acontecendo. Verdade. Workshop, treinamentos. Exatamente. É fundamental Então, para esse profissional estar atualizado. Então, hoje eu trouxe aqui um produto que é da Betec, que eu falei que ele é vendido nas lojas da Bela Tintas. Então, procura a loja mais próxima da sua casa, né? Entre no site da Bela Tintas e ache qual é a unidade mais próxima da sua casa e vai lá, né? Vi lá no Primo Zecast o produto. Tá? Hoje eu trouxe a fita líquida. Fita líquida. Fita líquida. Porra, que bacana. Você vê? Olá. Você já tinha visto? Não, eu confesso tipo que de fita material? líquida, não. Porque Olha aí. é um material que muitas vezes a gente conhece a fita adesiva, Exato. antiderrapante. Autocolante, né? Autocolante, ali. antiderrapante. Então, a Betec lançou a fita líquida, que é a fita que você aplica no produto. Você pode o produto ser aplicado numa superfície, numa superfície que você pode limitar a área, né? Sim. Usando os rolinhos, por exemplo, um rolinho de espuma, usa um rolinho de espuma e vai usar, passa a fita ali, delimita a área, faz um gabarito, né? E cria uma área que é antiderrapante. Cria uma superfície antiderrapante. Você tem ela nas cores preto, branco, azul, amarelo, vermelho e verde. Você então, pode até fazer uma sinalização. Fazer uma sinalização. Muito interessante. Né? Uma área que você precisa de uma atenção. Exato. Você precisa... exatamente. Você precisa dar uma atenção numa determinada área. Principalmente um condomínio. Você precisa de uma área... Precisa ter uma atenção ali naquela área. Se você tem um desnível, você tem que informar. Você tem que ter uma atenção. Ainda mais em prédios comerciais. Quando a gente fala da nossa casa, é lógico. É diferente. A gente faz do jeito que a gente acha mais interessante. Mas, por exemplo, comercial tem que cumprir norma. Casa de repouso. Exato. Que precisa, muitas vezes, a área evitar quedas. Exato. Então, evita quedas. Então, assim, é um produto que é muito bem, acho que chegou muito bem aí nesse momento, né? Muito interessante. Eu acho que eu vejo muita aplicação. Bem funcional. Então, você que ainda não conhecia esse produto, procure nas lojas da Bela Tintas. Dá uma procurada lá, conversa lá com os pessoal, conversa com os gerentes, com os vendedores. São várias lojas, né? Aqui na região da Zona Norte, são várias lojas. Na região de Guarulhos, outras regiões. Entra no site, você vai encontrar diversas lojas, né? Procura aí, vai lá no Imirim e peça lá o seu produto lá para Jennifer. Jennifer, vi lá no podcast, né? Tem o Marcelo, o Robson, o Jonathan, o Ioná, o Dalton. São vários aí, são várias pessoas que possam estar te atendendo em diversas lojas. Então fica a dica aí do produto, né? Fica a dica do produto de hoje aí. Dica, né? Fita antiderrapante, é uma fita líquida antiderrapante. Interessante, super interessante. Produto lançamento Betec, vendido nas lojas Bela Tintas.
Fica aí a dica do profissional. Boa. Né? Aí, já agregou bastante quem está assistindo, né? Já é um conhecimento. Já é um conhecimento. Tá então, bem? assim, o quanto é importante, a gente estava falando, treinamento, participar de workshop, de palestra, você visitar uma feira, por exemplo, tem a FEICOM. Pô, vai lá visitar a FEICOM. Exato. E além da FEICOM, tem várias feiras. São várias feiras então, aí no setor. Exato. Tem feiras voltadas para diversos setores que envolvem a construção civil. Então, eu acho que vale a pena o profissional estar indo, sim, porque você, além de ter o network, a oportunidade do network, que também, né, a gente conversou bastante, é muito importante na nossa área, é fundamental. E você tem conhecimento, você agrega conhecimento, você está conhecendo produtos novos que você nem imagina. E você vai ter alguma coisa que você vai conseguir aplicar para o seu dia a dia. É certeza. Ah, sim, com certeza. E porque os fabricantes estão dispostos a realmente a fomentar o seu produto. Então, eles querem distribuir, eles querem ver você utilizando. Então, você vai ter um incentivo para isso também. É verdade. É ótimo, verdade. Profissional. É só benefício, né? E aí você se deparou com uma situação de sou empreendedor. E agora? E agora, né? E agora? Pois é. Sou empreendedor, abri um CNPJ, começou a trabalhar, sou um engenheiro, né? Pois é. E aí teve uma situação também familiar, né? Esposa... toda a rotina em casa, toda a rotina. Né? Normal, dia a dia, as contas chegando, você tendo que dar resultado, né, na empresa, fazer a empresa crescer. E é desafiador, né? É um desafio. Você empreender, a gente, por achar que está na faculdade, que fez um curso superior, você acha que você tem algum tipo de preparo. Hoje em dia todo mundo já está muito ciente de que é um desafio muito além disso, né? Mas antes ainda você tinha assim, eu vou ter já um preparo. Não, você não tem. Não tem. Empreender é totalmente diferente. Você tem que ter um conhecimento que aí, se você tem um curso, você está cursando um curso superior e você pretende empreender naquele segmento, se volta bem para os seus professores. Entende? Às vezes você acha que aquele professor ele tá ali, tem uma vida só acadêmica, converse, entende o que ele faz fora da universidade, o que ele está fazendo, qual que é a rotina dele. E aí você vai ver que tem grandes professores que você vai poder aproveitar. Eu acho que é a questão da comunicação. Eu acho que você foi vendedor, então assim, você trabalhou com vendas. Então essa questão, acho que todos nós somos vendedores, né? Sim, acho que todo mundo é vendedor, né? Por mais que a pessoa fale, não gosto de venda. Não sou vendedor. Não, ela vende alguma coisa, né? Ela vende um serviço dela. Né? É a pessoa mesmo, né? Em algum momento ela está vendendo alguma coisa. Ela está vendendo algo, né? Então ela está oferecendo algo, né? Não diretamente de uma forma que, porque às vezes a pessoa acha que ser vendedor é vender produto. Não, exatamente. É vender, né? A venda começa muito antes de você estar falando com o cliente. O que a pessoa acha que a venda é aquele ato de você me dá o dinheiro aqui, eu te dou o produto aqui. Não. Começa muito antes. Você saber... E aí já entrando numa área comercial, né? Você até como você vai abordar aquele cliente, você saber quem é o cliente que você tem que escolher. Se você tem, às vezes... Aquele dia não é o dia de falar com aquele cliente, com aquele possível cliente. Sim. Então, você tem que saber... Ali já é uma preparação, né, da venda. E isso é o processo de venda. É um processo de venda. E aí, como que você vai falar, o que você vai apresentar para ele, onde você vai conversar com ele. Todo esse processo é a venda. O fato de assinar um contrato, de fazer o pedido, isso é uma formalidade, é o final. Você está vendendo muito antes. Sim. Até o jeito que você acorda, como que você vai receber aquele dia... como que você vai... preparando, né? Você já está preparando a venda. Você está preparando. O network, né? Você tem o network, porque assim, a gente está desenvolvendo algo, vendendo algo. Como a gente tem, às vezes, experiência com venda, prestação de serviço, você tem algumas facilidades, né? Em termos de comunicação. Exato. Tem uma facilidade de comunicação e é até importante a gente entrar nisso. Eu acho que todo empreendedor também tem que se voltar bastante para essa área comercial. Porque o que você começa é vendendo o seu produto. Né? Eu acho que no começo o empreendedor tem muita demanda. Né? Você tem a administração da empresa, a gestão de todo o negócio, por mais que é pequenininho, tem umas demandas. Né? E com o passar do tempo, você acaba se dividindo muito. Mas uma coisa que tem que ser, principalmente no começo, fundamental, é você sentar com o cliente, entender seu produto e melhorar seu produto ou serviço. Né? Isso tem que ser feito assim, sistematicamente. Principalmente no começo.
E isso não é, ninguém fala, isso eu Não, aprendi na não. raça, tá, Zota? Eu tô falando aqui no dia a dia. exatamente. É no dia a dia que a Foi gente isso. vai aprendendo as coisas. A gente né? vai vendo e fala, não, realmente, pô, eu acho que eu não tenho que perder hora aqui, às vezes, pensando, imaginando algo. Não, peraí, deixa eu sentar com o meu cliente, deixa eu entender qual que é a dor dele mesmo, para eu melhorar o meu produto final, o meu serviço. Tá. E aí você vai vendendo cada vez mais, ampliando o seu negócio, né, Jota? Ah, sim, com certeza. E você pega a obra, então, do zero? Do zero. Do zero. Hoje o nosso foco é obras, reformas, comercial, manutenção, né? Entra como manutenção, por exemplo, a gente está entrando agora no ramo hospitalar, então seria manutenção, mas é uma reforma. É uma reforma, popularmente dizendo. Isso. Você vai pegar um setor e vai reformar. É uma obra, né? É uma obra. E a construção, desde do projeto, da concepção. Hoje a gente tem arquitetos parceiros, a gente faz desde o arquitetônico, a entrada na prefeitura, o projeto estrutural, os projetos complementares, que são hidráulica, elétrica, e a construção. O engenheiro, assim, só tirar um pouquinho de dúvida aí, talvez Claro. seja dúvida de muitos. Sim. Entre o engenheiro e o arquiteto. Muitas vezes eles trabalham em conjunto, né? Sempre. Né? Sempre em conjuntos. Sempre. É. Então, assim, as funcionalidades do engenheiro e do arquiteto, né? O arquiteto ele trabalha com uma linha um pouco mais diferente do engenheiro. Sim. O engenheiro, a gente fala, ele é mais racional, né? O arquiteto, ele é mais emoção. Mais ou menos isso, né? O que acontece? O arquiteto, ele trabalha na concepção daquele sonho, daquela ideia. Então, você tem uma ideia. A gente falando de obra, de construção. Tá. Você tem uma ideia, você tem uma vontade. O arquiteto vai fazer e trazer isso para a realidade. Às vezes você acha que quer algo, mas não é exatamente aquilo que você espera, enfim. O arquiteto vai fazer isso, vai trazer isso para a realidade. A partir dali, aí ele já tem conceitos de engenharia implantado para ele trazer isso, já desde o princípio sendo basicamente viável, né? O trabalho grosso depois de realmente entender se é viável, como transformar aquilo viável, é o engenheiro. Aí o engenheiro parte daquele conceito. E aí vamos viabilizar isso. Viabilizando e acompanhando a obra também, né? Exato. E aí um acompanhamento também pode se dar por um arquiteto, né? Mas o engenheiro que está executando, ele faz o acompanhamento de todas as rotinas das etapas das construções, né? Porque você tem várias etapas a serem seguidas, né? Que você tem que cumprir prazo. Isso Sim. A gente falando do jeito certo, né? Você tem prazo a cumprir, você tem, né, orçamento a cumprir. Então, você tem que ver quando está escapando, você tem que apertar algum lugar, afrouxar em outro, colocar mais recurso, aplicar ali em alguma outra área para fazer a obra andar de acordo com o programado. Que o grande segredo é isso. É você programar e você cumprir aquilo. Sim. Por isso que você contrata uma empresa como a Solupron. Entendi. Para conseguir atender essa demanda dentro do prazo que foi planejado. Isso. O que você espera. Você realmente recebeu o que você espera. É isso. Que podem surgir também situações no meio do caminho. Sempre vão surgir. Que vão surgir. Vão surgir, Jota. Sempre. Vai surgir. Principalmente na manutenção. Nossa, na manutenção é verdade. É o que dá os BO. Porque geralmente a gente não tem informação do do que aconteceu antes. Exatamente. Então você tem que meio que começar a achar. Aí já muda totalmente, né? Aí a gente está falando de um conceito, né, de uma edificação nova. Agora para manutenção, para uma reforma. Aí é um trabalho muitas vezes de você investigar. Ir lá na obra, ver, quebrar um pedaço da parede, entender se é estrutura, se não é. Porque muitas vezes você não tem projeto daquilo. Eu quero tirar essa parede. Peraí, tem elemento estrutural aí no meio? Não tem. A gente se depara com isso. Você se depara com uma série de... Isso a pessoa ela quer tirar uma né? parede e fala assim, não, eu quero abrir essa parede aqui. Sim. Aí ela precisa verificar se a parede ela é estrutural, se é possível fazer isso, né? Se tem condição, né? Pois é. Abrir, né? Porque assim... nós estamos no Brasil, né? No Brasil as coisas são um pouco diferentes, né? Sim. Estados Unidos é um outro formato. Então, assim, você vê construções nos Estados Unidos, aqueles ambientes que eles vão abrindo. Sim. Então, é outro conceito. Você vê, a gente tem uns clientes do Centro Velho de São Paulo, né?
Então você pega aquele centro ali, né? Aquela região central ali, Praça da Sé, Vale do Agabaú, os prédios são muito antigos. Edificações de 30, 40 anos de idade. Você não tem informação mais. Você tem um projeto que foi de entrada na prefeitura. E aí você se depara com uma série de situações hoje, que a parte estrutural, a parte hidráulica e a parte elétrica. Exato. Imagina você pega uma edificação de 40 anos com a parte elétrica antiga, que não foi feita uma atualização, e quando você pega isso para fazer uma atualização, os imprevistos que surgem são inúmeros, né? São inúmeros. E você tem que contornar. Né? Exatamente. Então, e aí que tem as dificuldades. Porque a utilização da estrutura era diferente. Antes você tinha ali, às vezes, um escritório, né? Uma coisa muito simples. Hoje tem coberturas no centro de São Paulo transformadas em baladas. Você tem ali uma demanda de gente por metro quadrado muito maior. Exatamente, isso mesmo. Isso, e a gente entra também aí. A gente faz serviços, a gente já prestou... Cálculos de carga, né? A gente faz uma análise estrutural para a utilização daquela estrutura. Né? Para saber qual que é a quantidade de peso que a laje suporta. Exatamente. Então tem isso também. Tem. E isso aí você muitas vezes não tem informação não anterior. Tem essa informação. Então tem uma série de testes que você tem que fazer. Porque eles vão adaptando as construções para umas situações novas que a construção não foi feita para aquela finalidade. Então é isso que você falou. Faz uma balada numa cobertura, enche de gente, só precisa verificar se aquela cobertura tem estrutura para isso. Exato. Aí a gente é chamado Aí, também para solucionar esse tipo de problema. Entendi. A gente já fez esse tipo de serviços, inclusive com baladas que estão em atividade no momento. A gente mudou a utilização ali da edificação. Conseguimos comprovar que poderia ser feito dessa maneira. Inclusive, a administradora da edificação do prédio, né, do condomínio, nos chamou posteriormente para prestar um serviço, porque gostou muito do nosso relatório, laudo, né? É um laudo técnico, técnico. E aí gostou muito, achou bem interessante, aprovaram, obviamente, né? E falou, a gente precisa, como é uma administradora muito grande, com vários imóveis, a gente precisa de serviços assim. E aí acabou contratando a gente em serviços paralelos aí. Entendi. Mas eu acho que, no geral, a maior dificuldade do pessoal que trabalha com obra é a prestação de serviço. É a prestação de serviço. Acho que no geral. Porque o serviço em si, acho que a questão não é tão complicada. O serviço em si, a execução, você se depara com situações que você consegue fazer os ajustes. Mas a falta de gente para trabalhar que está complicado. Está complicado. Está muito difícil, cada vez mais difícil. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que você perguntar que trabalha nesse ramo vai te falar isso. E é impressionante como cada vez mais a mão de obra está ficando mais velha. A faixa etária de pessoas, a faixa etária, você não vê nenhum funcionário com abaixo de 40 anos. Não tem, 45 é daí para cima. Daí para cima. Sabe? E então você fala, peraí, daqui 10 anos como é que vai ficar? Como é que vai Será que ele vai estar trabalhando ainda? Exatamente. Então te assusta, porque não vem uma renovação. Você sabe que tem uma pessoa que participou de um podcast que ela comentou isso, que ela assim, o pedreiro dela, que é o pedreiro que atende a família, ele falou, já está ficando um senhor. Eu não sei se ele vai conseguir atender a próxima obra da família. Aí já perdeu a confiança, não vai conseguir achar mais ninguém no mercado. Entendeu? Porque você imagina, aquela pessoa que atende, acaba atendendo a família, né? Sim, então, tem muito disso. Tá na família já há bastante tempo. Então, é o filho que casou, aí veio o neto, não sei o quê, atendeu também. E aí, chega um determinado momento que essa pessoa ela já está com uma certa idade que ela já não consegue mais trabalhar. Não dá, ela não tem mais... Muito interessante isso, porque... Ela não tem mais a questão estrutural, ela não tem mais questão física. Física, não dá, é biológico, a gente não vai conseguir trabalhar eternamente, né? A gente vai ter uma vida útil ali até uma determinada idade e, infelizmente, dali para frente você está idoso, você não vai conseguir fazer todas as demandas, né? Então, tem que ser renovada essa mão de obra. Tem que ser, mas o problema é que não está acontecendo isso. Não está acontecendo. Vai surgir um buraco mais para frente aí. A gente vê isso também em outros setores. Né? Vem em outros setores, mas o nosso está muito assim evidente. Que já vem de uns anos e está só aumentando. Você não vê mais gente nova na obra, assim, sabe? De idade. Estou falando faixa etária nova. Não vê. Você sabe que em relação a essa questão, eu tomei uma iniciativa de começar a fazer umas palestras, fazer uns workshops
para começar a trazer um pouco mais esse público. Por exemplo, um workshop de noções básicas de pintura. Legal. Então, assim, qual que é o intuito? De dar informação para uma pessoa que, de repente, tenha vontade e queira trabalhar no setor. Sim. Começou, porque estimula. Porque... Está parado, está desempregado, de repente ele falou, vou lá, vou participar desse workshop, vou participar desse curso para poder ter uma noção. Aí, a partir dali, ele pode buscar outros cursos, buscar outras coisas, mas ter algo que comece. Com certeza. E eu acho que andando conversando com outros profissionais, eu falei, vamos montar um workshop para ter noção, para ter gente para começar a dar suporte, tentar de auxílio. renovar essa galera, né? A gente precisa de ajudante, de auxiliar, e não tem. Não tem mais. Então precisa começar a criar cursos aí para poder trazer gente. Às vezes, a gente pode não estar enxergando, mas o cara quer entrar na obra, mas não tem, às vezes, oportunidade. Por quê? A gente tinha muito disso, né? O pai, que nem você falou desse pedreiro aí que atendia essa família. O filho dele ia continuar o serviço dele. Exatamente. E Só o neto dele não querem mais. Não querem mais. Por quê? Provavelmente esse pedreiro já deixou a família numa situação mais confortável, porque a construção civil remunera muito bem. Sim. Né? Então, deixou a família numa situação mais confortável e os filhos vão para outros ramos. Né? Começa outro tipo de atividade, a gente sabe que vai para outros caminhos. E ele tinha uma oportunidade de ampliar o negócio do pai, mas ele não enxergou, porque aí entra a veia empreendedora, né? Porque se o pai já tem esse tipo de cliente, ele poderia usar isso para amplificar esse negócio, não é, Jota? Ele poderia atender vários outros clientes. Então, às vezes, tem uma galera que não está enxergando, que não consegue ver esse tipo de benefício, que tem um espaço, que tem vaga, remunera bem. E muito assim, do mesmo jeito que você vai ser empreendedor hoje na internet, online, você pode empreender na construção civil, mesmo começando assim, como um pintor, como um eletricista, autônomo. Daqui a pouco você abre uma empresa mesmo, daqui a pouco você tem 2 funcionários. Precisa começar, né? Você precisa começar. Não adianta ele achar que ele já vai começar como eletricista, não dá. Não tem como. Exato. Né? E você precisa às vezes ir não atrás, precisa fazer um curso, se preparar, se capacitar para começar a ter um rendimento melhor. Né? Mas eu acho que fica aí a ideia da gente, de repente, em 2025, desenvolver algo para trazer mais pessoas que queiram trabalhar, principalmente pessoas que estão, de repente, desempregadas, que possam ter a oportunidade. Às vezes, até uma mão de obra até um pouco mais velha, que não está se recolocando no mercado de trabalho e tem essa oportunidade. Precisa, e quer, é uma atividade extra, olha às só, vezes, né? que pode se só tornar... batendo papo aqui, quantas oportunidades tem? Quantas oportunidades? Para o jovem que pensa em empreender também, às vezes o cara que está um pouco mais velho, que por algum motivo saiu do seu nicho de atividade, ficou meio sem colocação no mercado de trabalho. A construção civil vai pegar toda essa galera. Vai, com certeza. É só ele ter esse... Nossa, muito interessante essa iniciativa, Jota. Eu acho que é uma necessidade. É uma necessidade do mercado. Do mercado. É uma necessidade do mercado. Está precisando de gente para trabalhar na área de pintura, na área de elétrica, na área de todos os setores. De hidráulica, todos os setores. Mas assim, ele precisa iniciar em algum ponto. Ele não consegue iniciar em todos, mas ele pode iniciar a partir de um ponto. Exato. Dali ele começa a trilhar outros caminhos. Ele começa a perceber outras coisas e vai indo, né? Eu acho que assim, é um curso de formação. Você vai formar, por exemplo, curso de formação de pintor. Legal. Você vai formar o cara, ele vai se tornar um pintor. Certo. Aí você coloca o cara e manda o cara para uma obra de um conhecido. Vai lá para a obra, vai ser o ajudante da obra. Pronto, o cara já tem trabalho garantido. Já está ali fazendo uma espécie de estágio. Mas ele pode... Né? Isso, é o estágio. Pois é. E aí ele já vai aprendendo, vai sendo remunerado. A partir do momento que ele pisou na obra, ele vai estar sendo remunerado. Vai estar sendo remunerado. E, interessante pra caramba. E aí ele pode... futuramente ele pode começar a ter os próprios clientes dele. Sim. Isso é um caminho. Eu percebo assim que todo profissional da construção civil ele começa assim prestando esses serviços que começaram, né? Ajudante, daqui a pouco ele já tem os clientes dele, daqui a pouco ele está empreendendo sem saber que está empreendendo, e ele já tem, uns conseguem, né, evoluir muito, né? Abrir construtoras, abrir grandes empresas, outros ficam naquela, né? Um atendimento mais básico, mas estão ali, estão empreendendo do mesmo jeito.
Então, o cara começa como pintor, ele pode ter uma construtora. Ele vai construindo edificações depois. O caminho é infinito. Ele vai saber o beabá. E é isso que é o importante, porque é o setor. E aí, você tem profissionais. Vai ter a área do arquiteto, a área do engenheiro, a área do pintor, a área do eletricista, a área do pedreiro, a área do armador, tudo. A área do vendedor. Temos aí grandes parçorias que podem nos auxiliar. Com certeza, com certeza. Então, assim, acho que 2025 vai ser um ano que a gente pode fazer muita coisa. Então, aguarde, gente, 2025, vamos estar aí produzindo, trazendo aí cursos, workshops para estar formando pessoas aí para trabalhar na obra. Então, assim, é uma grande oportunidade de você que está, de repente, desempregado e deseja entrar nessa área. Então, aguarde. Estaremos aí fazendo uma formação de pessoas para trabalhar na obra. É isso mesmo, né? É isso aí, muito interessante. Olha, uma ideia muito boa e necessária. Então, assim, como diz, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não. Precisamos nos unir junto com outros profissionais, de repente fazer um curso desse, desenvolver um curso desse junto com outros profissionais, porque tem a parte teórica, tem a parte prática, e assim, tem os colaboradores, tem os apoiadores, os patrocinadores. Então, assim, é um caminho que acho que pode dar muito certo. Sim, eu acho que é sucesso, sim, Jota. Sucesso para todo mundo, Pode contar com a gente aí, que com certeza é uma necessidade do setor e a gente tem que estar junto. Você imagina, vou lá, a gente faz um workshop lá, no curso, manda duas pessoas para a tua obra lá que você está precisando. Com certeza. Vai estagiar na obra lá com certeza. Do Eric. Vamos lá. O cara vai estagiar, você vai avaliar essa pessoa. Sim. E ele, de repente, pode se tornar um colaborador seu. Sim, com certeza. Olha só a vantagem. Para todo mundo, para ele, para a gente, para todo mundo. É só vantagem. E assim, a necessidade do setor. E assim, as pessoas às vezes não enxergam a oportunidade que a construção civil tem. Não enxergam. Remunera muito bem, tem bastante vaga. É um nicho de mercado que as pessoas não enxergam. E não é aquela coisa, vou estar... Sabe, a pessoa às vezes tem medo de estar pegando ali no pesado, alguma coisa do tipo, mas não é só isso. Você pode começar numa situação assim, mas logo, logo você já está desenvolvendo outros tipos de atividade. Verdade. Bom, estamos chegando aqui ao final, né? Conversamos bastante, né? Bacana, legal. Mas foi um papo muito agradável, muito legal, né? Obrigado pela sua participação aqui, né? Deixe seus contatos para o pessoal aí. Com certeza. Quem quiser entrar em contato contigo, quiser os teus serviços, né, de engenharia, né? Com certeza, então, Jota, eu agradeço. Fala aqui para essa câmera. Legal. Vamos lá, eu agradeço bastante, viu, Jota, aí, a oportunidade, o convite. Adorei o papo. Apesar que toda a nossa conversa é muito boa, né? Sempre tem bons frutos. Bacana. E assim, gente, quem ficou interessado, né? Tanto a parte de colaboração, hoje quem está aí é um profissional, está querendo uma oportunidade, também pode entrar em contato com a gente. Você que está pensando em reformar a sua casa, construir, tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. A gente sempre vai ali para atender, até às vezes tirar alguma dúvida, bater um papo e gerar algum orçamento se for necessário. A gente está disposto a atender, tá? A gente tem o nosso site www.soloprom.com.br, tem o Instagram @solopromengenharia, tá? E lá você acha todos os nossos contatos aí. Bacana, hein? Muito bom. Valeu, obrigado, Jota. Imagina, eu que agradeço a sua participação, né? Foi um papo bem... um assunto de obra, é um assunto que sempre traz bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo, tem muita coisa, muita informação, né? Acho que a gente poderia falar aqui umas 6 horas seguidas, né, Jota? Tem que ficar dividindo, né? É verdade. Não, bacana. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos aí pela audiência, obrigado a todos aí por mais um podcast, né? Primo Zé Cast, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para estar recebendo os conteúdos, para estar vendo o nosso conteúdo relacionado à obra, empreendedorismo, a diversos assuntos relacionados aí a esse universo gigantesco. É um universo que tem bastante assunto e vamos embora, né? Vamos que vamos. Então, ficamos por aqui mais uma vez. Primo Zé Cast e obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu!